Beleza? Pai Jesus, estamos começando aqui com mais um Na Cruz com o Cordeiro. Eu sou o Gabriel e hoje eu vou passar um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração, um pouco da mensagem que Deus trabalhou comigo toda essa semana, um pouco daquilo que eu primeiramente vivi, para que vocês possam também viver esse novo de Deus, viver essa novidade do Senhor sobre as nossas vidas, que realmente possa marcar a nossa história, possa nos fazer entender e recomeçar a viver um tempo de graça, um tempo de novidade, um tempo de intimidade com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus. Que você possa realmente prestar atenção naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que a palavra de Deus vem para transformar, que ela possa realmente fazer diferença na nossa vida, que ela possa fazer diferença na minha vida, que sou o primeiro que escuto, o primeiro que ouço a voz de Deus através dessa mensagem. Que você possa pegar comigo aí na sua Bíblia Mateus 3:11. E o tema dessa partilha é: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que batiza no Espírito Santo e em fogo. Que você possa acompanhar comigo. E assim diz a palavra de Deus: Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas eis que virá depois de mim, é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno de carregar os seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Palavras da salvação. Não, vou repetir aqui. Preste bem atenção. Eu vos batizo com água, em sinal de penitência. Mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar as sandálias dos teus pés. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Agora sim, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Entenda. Eu quero que você, antes de entrarmos profundamente na palavra, que nós possamos entender um pouco mais do contexto. Imagina você, um pouco mais ou menos no ano 24, depois que o ano mudou, né? 24 depois de Cristo, num lugar mais ou menos semiárido, uma multidão de pessoas em volta olhando um cara no meio da água, no meio de um rio, o Rio Jordão. Esse cara, do nada, ele começou a pregar sobre fazer penitência, sobre se converter, sobre permitir que a novidade de Deus entre. Então ele começou a batizar nas águas, a mergulhar nas águas. As pessoas, para que após eles saírem daquelas águas, eles tivessem uma vida transformada, tivessem uma vida entregue para Deus de verdade. Uma vida assim como mergulhada nas águas, mergulhados em Deus. Para que os pecados fossem momentaneamente apagados. Para que aquele batismo realmente transformasse a vida deles. A palavra de Deus, profetas no Antigo Testamento já haviam falado de João Batista. João Batista, ele que se vestia com vestes de camelo, ele que comia gafanhoto e mel silvestre, ele que vivia dentro do deserto, ele que profetas falaram que eis que virá um que ele é a boca profética, ele que vai falar no meio do deserto: preparai o caminho para o Senhor. Ele estava ali não estava representando só um profeta. Quando eu olho para aquilo ali, depois de 400 anos que Deus não levanta alguém profeticamente para falar, para exortar, para lembrar o povo que
que Deus quer mais, depois de tanto tempo que o povo estava vivendo no deserto, eu olho para João Batista e vejo que o deserto que os profetas falaram não foi um deserto físico, por mais que ele estava perto do deserto. Ele começou a falar, preparar o caminho para o Senhor no meio de um deserto emocional, psicológico e espiritual. No momento onde o povo de Israel era oprimido por Roma. Onde Roma estava governando Israel, governando toda a Judéia, governando toda aquela região. E vinha aprisionando, vinha oprimindo, vinha travando a realização do povo de Israel, de ser livre. E Deus levanta João Batista depois de tanto tempo para lembrar o povo que Israel é um povo livre. Israel é um povo abençoado e escolhido por Deus. E quando João Batista começa a pregar, ele começa a ser duro. Um pouco para trás daquilo que nós lemos aqui, vai falar que ele pregava chamando o povo de raça de víbora. Eu imagino João Batista chamando o povo para ser batizado, aquela fila, aquele monte de gente, ele chamando, vem cá, Cascavel, e mergulhava. Vem cá, Jararaca. E começou a chamar, até que no momento ele apontou para uma pessoa e já não veio mais nome de cobra. Não veio nome de uma serpente, de um animal escrupuloso. Ele olhou e veio na mente dele um outro animal. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. No momento que ele aponta para Jesus, que ele aponta e chama Jesus, acontece isso que nós acabamos de ler. Começa a acontecer realmente a profecia daquilo que ele estava falando. Viria outro que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele aponta para ele e chama. No momento que ele chega perto de Jesus, ele fala, é esse que eu não sou digno nem de carregar as sandálias deles, porque esse é maior do que eu. Mas entramos num contexto espiritual. João Batista, como já falei, ele não estava representando só um profeta. Ele estava representando toda a história de Israel. Ali no momento que se encontrou João Batista com Jesus, é como se representasse o passado de Israel, o passado do povo escolhido e um novo tempo do povo escolhido. João Batista, ele estava representando toda a antiga aliança, todos os profetas, toda a lei do Antigo Testamento. E quando eles se encontram, eu vejo realmente, espiritualmente falando, que é uma mensagem para a gente nos tempos de hoje. Porque eu e você, nós somos o povo escolhido de Deus. E Deus nos apresenta aqui uma verdade espiritual. Que não importa aquilo que aconteceu na nossa história. Que não importa aquilo que nós temos vivido. Que não importa se a minha história, se o meu passado foi marcado por destruição, por derrota, se o seu passado foi marcado por frustrações no seu relacionamento, no seu casamento, não importa aquilo que era marca no seu passado. Se o seu passado tinha sido marcado por pecado, hoje até o teu pecado, se você abrir o coração, preparar o caminho para que o Senhor entre na sua vida, o seu pecado tem que se ajoelhar diante de você e diante de Jesus e falar, eu já não tenho poder sobre essa vida, porque eis o Cordeiro de Deus, aquele que batiza, aquele que perdoa o pecado, aquele que perdoou o pecado da humanidade. Eu não tenho mais poder, porque ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E se sua vida foi marcada por vitórias, se possivelmente a sua vida só teve graça, se prepare, porque se você se abrir para que o Cordeiro de Deus entre na sua vida, a sua vida vai começar a ser bem melhor do que já foi. Se você era bom, você vai ser muito bom. Deus vai transformar, porque quando Jesus entra, essa é a promessa de Deus. Um novo tempo de Deus começa a acontecer. Se o seu passado
estava travando. E é realmente isso. Se nós queremos viver a novidade de Deus, nós temos que deixar que o nosso passado se dobre diante do Cordeiro de Deus, para que nós possamos viver a novidade e o cumprimento das promessas dele. E voltando agora para entrar na palavra de Deus, depois que João tem esse encontro, depois que nós temos esse encontro com o Cordeiro de Deus, nós passamos a viver a novidade de Deus. Passamos a viver um tempo de graça diante de Deus. Voltando. Quando entramos e mergulhamos nessa passagem, vemos que há uma promessa de Deus. Vemos que há algo diferente aqui. E fala que ele nos batizará com o Espírito Santo e em fogo. Quando eu li essa passagem pela primeira vez, eu achei estranho, né? Porque fala que vai batizar no Espírito Santo e em fogo. Muitas vezes, o fogo é uma representação do Espírito Santo. E eu não entendi de princípio. Eu fiquei, Espírito Santo em fogo. Jesus vai batizar a gente 2 vezes. Não entendi, porque eu pensei que era sinônimos. Pensei que era como uma representação do Espírito Santo. Como toda vez que falasse no fogo, falasse do Espírito Santo. Mas há uma grande diferença aqui. Deus é tão maravilhoso, tão lindo, que nada na palavra dele é por acaso. Uma vírgula de uma tradução diferente é porque ele quer falar de uma forma diferente, porque todas as versões, todas as traduções são verdadeiras, conforme diz a igreja. E quando aqui diz que ele vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, é para que a gente entenda que existe uma grande diferença entre poder de Deus e presença de Deus. Quando fala que Espírito Santo, ele está falando da pessoa Espírito Santo. Ele está falando da personalidade de Deus. Ele está falando de intimidade com Deus, de manifestação interior. E quando ele fala fogo, ele está falando que nós seremos batizados no poder de Deus, numa promessa de manifestações exteriores, daquilo que Deus vai fazer de nós para sair para o mundo, e não de Deus para dentro da gente. É como se houvesse diferença entre os dons do Espírito Santo e os frutos do Espírito Santo. Quando ele fala que nós seremos batizados no Espírito Santo, é porque nós vamos começar a ter a personalidade do Espírito Santo. Nós vamos ter intimidade com o próprio Deus. Então Deus vai começar a trabalhar dentro da nossa personalidade, dentro daquilo que nós somos no interior do nosso ser. Não aquilo que nós mostramos para os outros, não aquilo que nós queremos passar para os outros. Mas quando nós entramos em intimidade com Deus, entramos em intimidade com o Espírito Santo, que muitas vezes nós achamos que é uma nuvem de glória, achamos que é o fogo, achamos que é o vento, mas que não é. Isso daí são poder de Deus, são manifestações do poder de Deus através do Espírito Santo, mas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. É assim como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito tem uma personalidade. Ele fala, ele ouve, ele caminha comigo e com você. Ele é aquilo que nós precisamos. Ele é aquilo que sara a nossa carência, sara o desejo de amizade. Ele é a pessoa, o Deus Emanuel de hoje. Ele é o Deus conosco de hoje. Ele é um com o Pai, um com o Filho. Ele é uma personalidade, ele é uma pessoa que quer fazer parte da minha e da tua vida. Muito mais do que num certo momento, no momento que você entra num grupo de oração, no momento que você se põe a rezar, a orar. Ele quer fazer parte da nossa vida 24 horas por dia. Porque ele é uma pessoa que é maravilhosa, que não tem explicações para definir o Espírito Santo. Ele é a pessoa mais maravilhosa que nós podemos conhecer. E quando ele fala que nós seremos batizados no Espírito Santo, é porque nós vamos nos mergulhar no Espírito Santo. E assim como a nossa personalidade é transformada por Deus, é transformada por andar com Deus, aquilo que não fazia parte de nós, aquilo que era
peso sobre as nossas vidas, nós começamos a viver o novo de Deus, como eu já falei. É como se você pegasse os frutos do Espírito Santo. O que são os frutos? Você que tem a Bíblia Ave Maria aí, você pode ver aqui, na página 8, bem lá no finalzinho, assim, fala dos frutos. Os frutos são 12. A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a mansidão, a fidelidade, a modéstia, a confiança e a castidade. São manifestações de dentro para fora. Não existe como nós entrarmos na presença de Deus, entrarmos em intimidade com Deus, sem que Deus realmente nos transforme. E isso é uma grande coisa que acabou de vir na minha mente. Muitas vezes a gente fala que rezar, que orar, é falar com Deus. Mas não, é muito mais do que isso. É muito mais do que você chegar na presença de Deus e falar com Deus. É você entrar em comunhão, ter um relacionamento com Deus. Permitir que Deus, mesmo quando você não fala, quando Deus não fala, existe uma comunhão, um relacionamento que transforma as nossas vidas, que nos faz completos, que nos faz transbordantes de alegria, de paz, de todos os frutos do Espírito Santo. São manifestações que nos faz ficar firmes, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando não ouvimos a presença de Deus, mas são manifestações que mostram que Deus é conosco. Eu não sei nem se você vai acreditar ou não, mas quando eu comecei a minha caminhada, eu comecei realmente a viver essa intimidade com a pessoa do Espírito Santo. E foi realmente isso que me chamou a atenção em Deus. Deus não ser um Deus distante, Deus não ser um Deus que fica lá no céu e me olhando aqui na terra, mas um Deus que caminha comigo. E eu acreditei tanto nessa palavra que no começo da minha caminhada eu sentia e sinto a presença de Deus tão real na minha vida, tão física, que é mais real do que essa parede, mais real do que eu mesmo, mais real do que esse computador que está me gravando aqui. A ponto que a cada vez que eu entrava por uma porta, né, parece loucura mesmo, é engraçado, mas cada vez que eu entrava por uma porta, eu segurava ela, eu segurava a porta para que a presença que eu sentia do Espírito Santo que caminhava comigo também passasse por essa porta. Não que Deus precise que abra a porta para ele, mas a presença era tão real que eu me sentia na obrigação de fazer isso. E existe um dia que eu estava rezando, estava orando no meu quarto, daí deu a hora para ir para a escola, se não me engano. Daí eu saí de casa, peguei a mochila assim, e eu senti como se o Espírito Santo segurasse minha mão na hora de sair de casa. Porque o Espírito Santo é uma pessoa, é real. O Espírito Santo é Deus, é todo poderoso, é tão poderoso quanto o Pai, quanto o Filho. Mas ele é uma pessoa que nós podemos ter comunhão com ele hoje. Então eu senti como se alguém segurasse minha mão assim. E eu todo felizão, né? Saí de casa, tranquei o portão e saí. Daqui a pouco eu ouvi Deus falando comigo, o Espírito Santo falando comigo assim: eu vou provar para você que eu estou com você, que eu sou mais real do que você imagina. Tá bom, pode provar, Espírito Santo. Continuei andando, só que sem expectativa de algo. Daí logo que eu saí assim, eu olhei pra frente, que eu ouvi essa voz, eu olhei pra frente e vi uma mulher vindo na minha direção assim. Daí o Espírito Santo falou assim: é agora que eu provo pra você que eu sou mais real do que você imagina. Eu vou manifestar a minha presença na vida daquela mulher ali. Eu vou cutucar aquela mulher ali. Então na hora que eu passei por ela assim, meio que em choque, né, meio que não acreditando, do nada eu senti como que tipo uma ansiedade no meu coração, e Deus falando assim: espera, você não quer que eu prove pra você que eu estou aqui? Na hora que eu olhei pra trás,
A mulher bateu assim, a mão no ombro dela assim, e olhou para trás assim, como se alguém tivesse cutucado ela. Meu, na hora que ela fez isso, eu olhei pra frente assim, assustado e saí andando. Você pode acreditar ou não, mas se você acreditar nessa experiência e você realmente abrir o seu coração para que do Cordeiro de Deus, aquele que nos mergulha no Espírito Santo, você vai começar a viver experiências dessas muito mais tremendas, muito mais, se rasgar mesmo, cabulosas. Porque Deus é apaixonado por você. Deus não mede esforços, assim como Ele não mediu esforços para estar numa cruz, para morrer numa cruz, para salvar a minha e a tua vida, para ressuscitar. E hoje, Ele não mede esforços para se manifestar através do Espírito Santo sobre nós. Então que você possa realmente entender que mais do que viver um poder de Deus, muito mais do que você orar e ver e sentir um arrepio, muito mais que você sentir um fogo, é você viver essa comunhão, esse laço de amizade, de intimidade com Deus. E que nós possamos realmente viver e deixar que o Espírito Santo comece a trabalhar dentro da gente. Que os dons do Espírito Santo venham e se manifestem após os frutos dele entrar na nossa vida, após nós abrirmos o coração dele. Então os nossos dons serão dons perfeitos, porque o Espírito Santo, o doador dos dons, é perfeito. Não serão só mais meras manifestações, mas serão manifestações tremendas e poderosas. Sinais, prodígios e poderes miraculosos acompanharão aqueles que crerem, aqueles que têm intimidade com o Espírito Santo de Deus. Porque é o próprio Espírito Santo que se torna nosso professor, é o próprio Espírito Santo que se torna e nos ensina a pregar o Evangelho, a vivermos em santidade, a deixarmos que a graça de Deus entre na nossa vida. Ele quer se tornar o teu melhor amigo, o meu melhor amigo, quer realmente trazer alegria e paz para o nosso coração, quer ensinar a gente a caminhar com Ele, a nos apaixonar por Jesus Cristo de Nazaré. Mas também a promessa não acaba aqui. A promessa começa com a intimidade com o Espírito Santo, mas diz: Ele nos batizará, Ele vos batizará com o Espírito Santo e em fogo. 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 É promessa de Deus que a nossa vida seja que tenha manifestações do poder de Deus. É promessa de Deus que a nossa vida não seja mais uma vida sem graça, mais ou menos meia boca, mas que nossa vida seja rodeada e perseguida pelas bênçãos de Deus. É promessa dele, a promessa dele não falha, ela não volta vazia para Deus sem antes ter cumprido a missão dela aqui na nossa vida. Meu irmão, não sei como tem sido a sua vida, mas a promessa de Deus é de incendiar o nosso coração, de queimar a nossa vida com o fogo do Espírito Santo de Deus. De ver com os nossos olhos, sermos testemunhos oculares que Deus é Deus e que Ele está com a gente e a mão dele está sobre nós para manifestar prodígios, milagres e sinais sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. E eu creio nisso que eu estou falando aqui. Porque eu sei que eu verei, como Davi disse, que eu verei as promessas de Deus aqui na terra dos vivos. Eu verei o cumprimento dessa promessa. E eu estou vivendo, eu estou experimentando o verdadeiro fogo do Espírito Santo, um fogo de avivamento verdadeiro. O fogo de Deus é muito mais do que apenas um sentimento. É muito mais do que apenas sentir um calor. É um fogo que te enche da presença de Deus. E essa é a promessa de Deus. Essa é a promessa de um avivamento verdadeiro que te faz firme, que te faz ser a presença de Deus, ser e levar o verdadeiro nome de Cristo, de ungido de Deus aqui na terra. Mas para completar essa mensagem de hoje, eu convido a você a pegar comigo em Apocalipse 2:1.
você possa pegar aí. Na Bíblia Ave Maria está na página 1557. É só o versículo 1. E fala assim: Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, e aquele que anda por meio dos 7 candelabros de ouro. Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. E assim continua essa passagem. Realmente essa passagem é muito profunda. Você pode realmente não entender agora, mas vamos nos aprofundar um pouco mais. A carta de Apocalipse foi escrita por João, o apóstolo João, o apóstolo amado de Jesus, mais ou menos no ano de 90, 95. João tinha visto muita coisa, ele tinha passado muita bênção, tinha vivido o poder de Deus, tinha vivido, tanto que no evangelho dele é o evangelho que mais fala do Espírito Santo, mais faz referência ao Espírito Santo. Aí você vê a grande manifestação de Deus. Você vê que ele era uma pessoa que tinha comunhão com o Espírito Santo. Ele tinha visto milagres acontecerem, ele tinha visto Jesus operar poderosamente, mas na vida dele também. Ele que foi um pregador do evangelho, ele que viveu e viu coisas tremendas, multidões sendo convertidas. Ele chegou no momento que a igreja começou a ser perseguida. A igreja de Jesus começou a ser mais perseguida, oficialmente perseguida pelo império. Então imagina João, que era o discípulo amado de Jesus, olhar para os seus amigos, olhar para as pessoas que estavam em volta dele sendo perseguidas, pessoas que ele tinha vivido e ele amava, apóstolos que conheceram Jesus junto com ele sendo mortos, todos os amigos dele abandonando ele porque foram mortos por causa do evangelho. E ele também começou a ser perseguido. Imagina João no meio de ver toda a perseguição da igreja, ver os seus amigos morrendo, começa a ser perseguido, começa a ser realmente maltratado, até um dia que ele foi lançado. Diz algumas histórias que João entrou dentro do Coliseu, onde multidões estavam lá só para ver aquele espetáculo que era a morte dos cristãos, e colocaram João, já meio idoso, dentro de um tanque de óleo, e mesmo assim ele não morreu, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Deus tinha uma promessa que ainda não tinha se cumprido. E por isso, mesmo dentro do tanque, ele não houve ferimento algum. E sem saber o que mais os romanos podiam fazer para tentar matar ele, porque eles também conheciam essa promessa que João tinha de não morrer na perseguição, de não morrer até que o Senhor viesse até ele. Eles foram e colocaram João numa ilha de Patmos. Uma ilha que era destinada aos piores assassinos, piores ladrões daquela época. Uma ilha onde que era separada de tudo, onde havia só bandido, só gente boa. E nessa ilha havia todo tipo de animal que pudesse devorar, que pudesse matar esses bandidos. E jogaram João lá dentro daquela ilha. Imagina a cabeça de João sendo lançado naquele lugar, não tendo mais a sua igreja perto dele, não tendo mais os seus amigos perto dele, mas ainda assim sendo igreja, sendo fiel. Ele recebe uma mensagem, a mensagem mais profunda, talvez, que ele tenha recebido
que foi a carta de Apocalipse, a própria revelação de Deus para João. E eu falei tudo isso para quê? Para que, primeiramente, que você entenda essa mensagem na nossa vida. Não importa se você está sofrendo perseguição, não importa se você tem sido perseguido na sua casa, no seu trabalho, se como João, que estava no meio de uma ilha onde todos estavam querendo devorar ele, se assim está sendo no seu trabalho, na sua escola, pessoas estão querendo te devorar, te apagar, te destruir os teus sonhos, destruir os teus relacionamentos, se você tem sido perseguido e tem sofrido afrontas por causa da sua fé, se a sua casa tem sido atribulada, tem sido perseguida, tem sofrido problemas financeiros, problemas espirituais, se a sua casa, se a sua família, se a sua história tem sofrido, Deus é poderoso para tirar todo o seu sofrimento. Deus é poderoso para te livrar da morte como João fez. Mas mais do que te livrar da morte, aqui quando lemos que João recebeu a mensagem de Deus no meio da tribulação, saiba que Deus não te abandonou, que Deus não te deixou, que os sonhos dele e as promessas dele vão se cumprir na sua vida, e que é no meio da tribulação, é no meio da perseguição que Deus vai falar com você. Deus vai te dar a melhor história, a melhor promessa, a melhor manifestação do poder dele no meio da perseguição, no meio da tua dificuldade. Então não se desespere, mantenha firme. Permita que a tua intimidade com o Espírito Santo te mantenha firme, mesmo contra tudo e contra todos, para que Deus possa começar a operar o poder dele. E assim, dando continuidade nessa palavra, João recebeu essa revelação e ele fala que aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita e que anda por meio dos 7 candelabros de ouro. Quem é que anda? Quem é que tem as 7 estrelas na mão? É o próprio Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus, aquele que batiza no Espírito Santo e em fogo. E o que é um candelabro? O candelabro é como que um suporte que tem de vários tamanhos, vários modelos, mas é como um suporte mesmo assim que a maioria deles, não todos, mas a maioria deles, grande parte deles, tem 7 suportes para se colocarem 7 velas. E o que significa? O que eu tenho a ver com candelabro? A palavra de Deus diz que os candelabros representavam as 7 igrejas. E que cada vela representava um líder. Representava a igreja, a pessoa. Eu e você. E a vela, ela nasceu para pegar fogo, para ser cheia do fogo. Entenda o mistério. Quando Jesus passeia por entre os candelabros, ele não está só passeando. Jesus não entra, não faz alguma manifestação à toa. Ele entra para colocar fogo na vela, para colocar fogo na igreja, para colocar fogo no meio do teu coração. Eis o Cordeiro de Deus que batiza no Espírito Santo e em fogo. Aqui é continuação daquela passagem, porque ele está colocando fogo nos candelabros. E a primeira revelação, o primeiro entendimento que eu tenho, para que eu e você receba essa novidade do tempo de Deus, esse poder, essa manifestação, esse avivamento dentro da nossa alma, é que a gente tem que estar como candelabro. O candelabro é conhecido, é marcado pela união entre as 7 velas. O candelabro é a igreja. Se você quer ser abençoado, se você quer receber esse avivamento de Deus, você tem que estar em comunhão com a igreja. Não se afaste da igreja, não se afaste da igreja de Jesus Cristo. Não se afaste do seu grupo de oração, não se afaste da onde o Senhor tem te plantado.
Porque é ali que o Senhor vai cumprir a promessa dele, é ali que o Senhor vai passar, e ele espera que você esteja ali para colocar fogo sobre a tua vida. Então não se afaste das pessoas, por mais difícil que seja, por mais tribulações, por mais discussões, por mais que você veja coisas que você não concorda, não se afaste da igreja, porque o Senhor espera te encontrar ali para trazer essa manifestação sobre a tua vida. E como eu disse, o fogo, o Cordeiro de Deus passeia por entre os candelabros e coloca fogo sobre a vela, coloca fogo no meu e teu coração. Mas o fogo de Deus não é algo que nos faz, é o fogo de Deus, eu arrepio, que sei que, um fogo banal, não é um sentimentalismo. O fogo de Deus tem propósitos para realizar na nossa vida. E qual é esse propósito? Qual é o propósito do fogo na vela? Primeiro, ela ilumina. A vela naquela época era um maior canal de luz que eles podiam ter. Ou seja, é como se quando o fogo de Deus vem até nós, a nossa visão se abre. Aquilo que era trevas, aquilo que era prisão sobre as nossas visões, caem por terra. Você começa a enxergar a vida de uma forma diferente. Você começa a enxergar as pessoas que estão à sua volta diferente. Você começa a enxergar com os olhos de Cristo. Você começa a olhar com os olhos apaixonados por viver, por querer realizar os seus sonhos, por querer pregar o Evangelho. Você começa a ter um olhar diferente daquilo que está à sua volta. Você começa a ter os olhos de uma pessoa que não tem só a vida aqui nessa terra, mas que pisa aqui com os olhos, com os sonhos do céu, com os olhos de um dia contemplar o próprio Deus com os próprios olhos. Você começa a ter uma visão mais clara da nossa vida. Aí você começa a ter maior discernimento das suas decisões. Você começa a ter um maior discernimento dos seus relacionamentos, das suas amizades, daquilo que você tem feito, dos seus sonhos que você não conhece, você que muitas vezes está perdido, não sabe o que tem, o que você quer fazer no futuro. É porque nós precisamos desse fogo que ilumina, que abre a nossa visão. Segundo, o fogo aquece e protege. O fogo naquela época, não da vela, mas o fogo em si, ele era um símbolo de proteção. No caso de João, por exemplo, que estava no meio da ilha de Patmos com muitos animais à sua volta, muitas vezes é o fogo dele que espantava os animais. Que espantava os animais que queriam fazer mal para ele. Ou seja, quando você abre o seu coração para receber esse fogo de Deus, os animais que queriam te destruir, eles são dispersos. Aquilo que queria acabar com a nossa vida, aquilo que queria destruir os nossos sonhos, aquilo que tem impregnado sobre nós, ou seja, acima de toda perseguição, os próprios pecados. Quando recebemos esse fogo, recebemos poder e autoridade contra o pecado, para fugir do pecado. Recebemos poder e autoridade contra os demônios para expulsar. E ousadia para fugir do pecado. Ousadia para correr do mal, correr daquilo que pode destruir não o nosso corpo só, mas também o nosso corpo, mas principalmente a nossa alma. Quando você recebe esse fogo tem o propósito de queimar o pecado, de destruir aquilo que tem destruído você, de separar a sua vida, o homem velho para o homem novo, para receber a novidade de Deus. É esse fogo, um novo batismo no Senhor, um novo batismo no Espírito Santo. Assim como o batismo de João era para penitência, para lembrarmos dos pecados, para nos separar dos pecados, o fogo de Deus é para nos separar do pecado. Se o fogo de Deus, se a sua oração não tem te separado do pecado, então o nosso fogo que temos recebido é um fogo que não vem de Deus.
Um fogo que não tem vindo da presença de Deus. Temos só sentido uma coisinha ou outra, mas o fogo não tem realizado seus propósitos. Que o fogo hoje possa entrar na nossa vida, entrar na nossa história, na sua história, e separar o homem velho do homem novo, o homem pecador do homem santo, em nome de Jesus Cristo. E quando recebemos esse fogo, queremos, assim como a vela serve para servir a nós, que a gente também, como uma vela que queima, possamos servir aos outros. Quando nós recebemos esse fogo, esse avivamento de Deus, que tem propósito de mudar a nossa vida, nós queremos também mudar a vida das outras pessoas. Nós queremos também ser luz para as outras pessoas. E é aí que Deus começa a operar poderosamente sobre a tua vida. Você começa a ser um ministro da palavra de Deus, você começa a ser um ministro de cura, você começa a fazer a obra de Deus ao seu cantar, ao seu passar. Onde você passar, o poder de Deus te acompanha. Quando nós recebemos esse fogo, nosso coração queima por querer ajudar as outras pessoas, por querer pregar o evangelho, por querer ver a manifestação do poder de Deus nas outras pessoas. E quando recebemos essa luz de Deus, recebemos esse aquecer de Deus, também queremos liberar sobre a vida das outras pessoas. Não entramos na presença de Deus só para receber, mas também quando nós recebemos esse fogo, nós nos tornamos aquilo que o Papa vem nos dizer, que somos discípulos missionários do Senhor. Nosso coração começa a arder por missões, nosso coração começa a arder por salvação de almas, nosso coração começa a queimar por ver pessoas saindo de dentro do lixo, de dentro do inferno e conhecendo aquilo que nós temos experimentado, conhecendo o próprio Cordeiro de Deus que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E como eu já disse, se o fogo, se a nossa oração não nos tem feito melhores, não nos tem feito receber a presença de Deus, os frutos do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, é porque esse fogo está errado. Nós temos orado errado. Porque tem que gerar um avivamento verdadeiro dentro da nossa alma. E quando nós recebemos esse avivamento de Deus, não sei se você percebeu, agora para encerrar, uma vela, quando acesa, quando ela começa a pegar fogo, ela solta como uma fumaça para o céu, uma fumaça incessante. Enquanto ela estiver pegando fogo, ela solta uma fumaça. Que o fogo do Espírito Santo de Deus, o verdadeiro fogo, o verdadeiro avivamento, possa nos fazer soltar essa fumaça. E o que seria essa fumaça? A palavra de Deus diz que a nossa oração, que o nosso louvor sobe como um incenso agradável a Deus. Sobe como um perfume que alegra o coração de Deus. Que realmente esse fogo possa consumir nosso coração em adoração. Que esse fogo do Espírito Santo, que essa intimidade com o Espírito Santo, que esse poder de Deus nos transforme em verdadeiros adoradores. Assim como a vela que queima, enquanto ela estiver pegando fogo, ela ainda está soltando a fumaça, que nós possamos realmente estar pegando fogo para adorar o Deus Altíssimo. Não existe nada na terra, não existe ministério, não existe qualquer compromisso seu dentro da igreja com a intimidade com Deus que seja mais importante, mais profundo, mais lindo do que sermos adoradores. Que o fogo de Deus nos faça adoradores de verdade, que nos faça consumir por amor aquilo que Deus é, não só por aquilo que Deus pode fazer, mas que esse fogo possa queimar no nosso coração, nos fazendo adoradores. É porque ministros, pregadores do Evangelho existem demais. Pessoas que preguem uma doutrina, pessoas que preguem aquilo que eles estão sentindo no coração, existe demais. Por mais que a palavra de Deus diz que ainda os missionários são poucos, que a messe é pouca. Mas Deus não está procurando gente para trabalhar para Ele. Deus não está procurando gente que seja servo dele só. Mas Deus diz que está procurando os verdadeiros adoradores. Que adoram em espírito e em verdade. Que adoram cheio do fogo do Espírito Santo. Que adoram
que não se cansam, que a adoração seja o alimento de cada dia, que a adoração, adorar a Deus, seja o sentido da vida. É isso que Deus procura. Deus não está procurando um monte de gente para falar um monte de coisa. Deus está procurando gente que tenha intimidade com Ele, gente que esteja próximo dEle, gente com quem Ele possa contar, com gente que Ele possa realmente encontrar um verdadeiro adorador. Que essa palavra possa trazer incômodo ao nosso coração, que esse fogo possa começar a consumir dentro da nossa alma. E que esse fogo, que essa intimidade com o Espírito Santo possa gerar em nós novos homens, homens e mulheres que queiram o céu, que queiram a presença de Deus, que desejam, acima de tudo, ser apaixonados por esse Deus, que desejam ser entregues a esse Deus, ser consumidos no altar como uma vela que queima no altar, ser consumidos em adoração, em amor ao Deus Altíssimo. Amém? Fica com Deus aí, tamo junto, que esse fogo possa pegar sobre nós como um candelabro que só é candelabro pela união entre as igrejas, que nós possamos receber esse fogo, esse avivamento juntos, um verdadeiro avivamento. Fica com Deus aí, tamo junto.